Bom dia, amados e amadas do Senhor. O nosso estudo do livro de Salmos hoje é o capítulo 34, em que o tema deste salmo é Provai que o Senhor é bom. Então, aqui, o Salmo de Davi, esse salmo de hoje foi em meio a um momento em que Davi, ele fugia, né, meio amalucado na presença de Abimeleque. Então, assim, então ele invocou ao Senhor orando assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estarão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvam os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Louvado seja Deus. Este salmo, amados, vamos ver assim um pouco sobre o que é que diz aqui no estudo. Aqui o contexto histórico desde o salmo, deste salmo, é identificado em seu título como a ocasião em que Davi se fingiu de louco diante de Abimeleque, aqui identificado também como Aquis. É possível que Abimeleque fosse uma designação geral para os reis filisteus, como Faraó era para os egípcios. Davi aqui agradece, porque o Senhor respondeu ao seu clamor por socorro e o livrou dos seus medos, como alguém que livra a presa da boca de um predador, no último instante, né? Então aqui já
Jacó usa esse mesmo verbo ao orar, pedindo que Deus o livre das mãos de Esaú. Assim, o rasto do poeta está radiante de vitória e não envergonhado por derrotas. O anjo do Senhor é o mensageiro especial do Senhor que aparece em várias ocasiões ao longo do Antigo Testamento. O anjo do Senhor. Então, aqui por vezes, ele é identificado como o próprio Deus. E aqui fala também aqui que o poeta lembra aqueles que buscam ao Senhor, que eles nunca deixarão aqui de experimentar a bondade de Deus, nem mesmo em tempos difíceis. Amado, seja em qual tempo eu ou você estivermos vivendo, vamos buscar ao Senhor em todo o tempo, seja lá bom, seja ruim, porque o nosso Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é tremendo, amados. Então, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Então, assim, precisamos ter um coração aquebrantado. Se precisar chorar, vamos chorar na presença do Senhor, porque Deus, ele colhe cada lágrima da gente, né? E nos protege, né? Dos espíritos oprimidos, dos que fica daqueles espíritos assim que ficam nos oprimindo, né? Então assim, Deus, ele está ali sempre nos protegendo. Amados, vamos atentarmos para isso, porque existe as trevas, existe o mal, existe o diabo. Então, assim, precisamos nos apegarmos todos os dias a Deus, precisamos nos revestir, né? Com as armaduras de Efésios, que está lá em Efésios 6, as armaduras de Deus, né? Nos quer revestir a cada dia com essas armaduras, para que nós venhamos, né, em busca da salvação, da leitura da palavra de Deus, é, se revestir de fé, né? Então, ali, quando nós nos revestimos de fé, andando na leitura da palavra de Deus, andando na verdade, nós ficamos fortes e temos força para lutar contra o inimigo, contra os principados, as potestades, contra o que vier sobre nossas vidas, né? Então precisamos orar, porque a palavra de Deus diz também que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós que buscamos, que tememos ao Senhor, ele livra, esses anjos do Senhor, ele livra a gente de todo o mal. Então, amados, vamos provar e ver que o Senhor é bom. Então, assim, bem-aventurado sois vós, aquele homem e mulher que se refugia em Deus, que teme ao Senhor. Então, amados, vamos buscar de Deus essa fé, essa virtude de orarmos todos os dias. Aqui a palavra de Deus também diz: Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Vamos escutar mais, ouvir falar de Deus, né? Para que nós venhamos estar no ensinamento, no temor do Senhor. Então, aqui precisamos, né? Amar a vida, precisamos amar de Deus, tudo aquilo que Deus traz para mim, para você, que quer também a longevidade, para ver o bem, refreia a língua do mal. Então, assim, para que nós venhamos a viver muitos e muitos anos no bem, vamos refrear nossa língua do mal, vamos cuidar dos nossos lábios, para nós não falarmos enganosamente, não falarem dolosamente, não prejudicar ninguém, vamos nos apartar do mal, vamos praticar o bem.
vamos praticar o que é reto, vamos procurar a paz, né? Empenharmos em alcançá-la, porque os olhos do Senhor, amados, procura sobre os justos da terra, os olhos do Senhor, ele repousa sobre os justos. Então, que os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então, Deus está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Precisamos orar, colocar o nosso rosto no chão e no pó, nosso joelho no pó, no joelho ali, orarmos. Precisamos clamarmos ao Senhor, porque o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Então, assim, amados, vamos nos tranquilizarmos, porque nós somos justos, nós estamos na presença do Senhor. Então, Deus ele vai extirpar todo o mal, Deus ele vai eliminar todo o mal. Deus ele vai nos abençoar, nos proteger, amados, hoje e sempre. Aqui diz assim, ó, o temor do Senhor é considerado a essência da sabedoria. O salmista oferece conselhos para uma vida sábia, refrear a língua do mal, fazer o bem e buscar a paz. Conselhos semelhantes são oferecidos, né, aqui para mim e para você. São conselhos de paz, conselhos do bem, conselhos que nos leva à presença do Senhor, amados. Então, aqui sobre os justos, o que é que a Bíblia fala sobre os justos? Que é aquele que se relacionam corretamente com o Senhor, né? Muitas vezes sofrem grandes aflições. Devemos nos regozijar quando sofremos por amor a Cristo. Porque aqui quer dizer os sofrimentos, está aqui até uma parte que fala na Bíblia, como consolar os que sofrem. Então, aqui, amados, fala assim, ó, como suportar o sofrimento sob a perspectiva divina. O salmista sabia que a fé no Senhor não o tornava imune às adversidades. Amados, nós vamos ter adversidades na vida, mas precisamos ter fé, porque é meio à fé que nós vamos vencer. Seja sofrimento, seja o que vier sobre nossas vidas, precisamos estar revestidos de fé, que muitas das vezes, quando nós estamos sofrendo por algo por algum motivo, é o momento em que nos encontramos fragilizados e aí nos leva a orar, nos leva a clamar, nos leva a amadurecer na fé, que é em meio a sofrimento que buscamos mais ao Senhor, que crescemos mais espirituais e temos mais testemunho a contar e experiências a contar para aqueles que estão iniciando na fé e às vezes vem uma adversidade, um sofrimento, nós que já passamos, temos experiências a contar e até ajudar um irmão que está passando do algo do tipo, né? Seja sofrimento, dor, seja lá o que for. Então precisamos, amados, crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Amém? Aqui a vitória final é daqueles que seguem ao Senhor. Então, assim, vamos seguir ao Senhor, vamos ser vitoriosos, vamos estar alicerçados na rocha que é Jesus. Amém, amados? Deus abençoe as nossas vidas e agradeço a Deus por mais um estudo de hoje da palavra do Senhor. Amém, amados? Deus abençoe a minha vida, a vida de cada um dos ouvintes. Que Deus abençoe os nossos familiares, os nossos amigos. Que Deus abençoe os nossos lares. Que Deus abençoe os nossos trabalhos. Que Deus abençoe aonde nós pisarmos a planta do nosso pé. Que nós venhamos a levar a palavra de Deus, vamos levar a paz, vamos levar a fé, a alegria,
e tudo aquilo que nos traz felicidade, que venhamos a passar para o nosso irmão e dividir essa alegria que Deus traz nas nossas vidas. Amém, amados? Deus abençoe a nós todos. Shalom, Adonai.